cheguei em Palmas em 1992. No Aureni 4 não tinha igreja batista. Eu ia para a igreja batista no Aureni 1 com meus filhos pequenos. Era um desafio muito grande. Mas para servir ao Senhor, a gente enfrenta todos os desafios possíveis e impossíveis também. Quando foi em 95, o pastor Manuel Messias mudou para Palmas, aí iniciou uma congregação ali na avenida, e era uma casinha, um cômodo tão pequeno, goteirando, que teve um dia que choveu tanto que a gente não sabia se estava fora ou era dentro da igreja. O trabalho começou como frente missionária, né? Que hoje pode ser ponto de pregação, mas lá era frente missionária. Aí foi depois, menos de um ano, aí começou a congregação, né? Depois a gente logo organizou como igreja. Um cômodo só, pequeno, e era pouca gente, não era muita gente. Comecei a participar dessa igreja, na época foi em 1997, quando eu cheguei. Daí eu cheguei aqui com meus filhos, eram bem crianças, bem pequenos, né? Daí eu cheguei à procura de uma igreja batista para me congregar, mais próximo da minha casa. Daí um dia conversando com minha vizinha, ela me falou de uma congregação batista que tinha iniciado na avenida ali, no Aureni 4. Daí ela me falou de outra vizinha dela que fazia parte dessa congregação, né? Daí eu procurei conhecer a vizinha, que inclusive o nome dela é Gracinete. Daí eu fiquei conhecendo ela, né? E ela me convidou para ir com ela para lá para os cultos, né? E eu comecei a ir, né? E levar meus filhos. E graças a Deus eu fui e me senti muito bem ali, fui muito bem recebida. Eram poucas pessoas na época, né? Eu me lembro bem das famílias que no início que já estavam lá, que era a família do pastor, a família da irmã Maria Martins, a família do irmão Miguel, o irmão Tiago e a irmã Gracinete. Também a irmã Claudemira, né, que eu me lembro, e a família. Daí eu cheguei, depois foi chegando mais irmãos, e assim foi continuando o trabalho, né, foi crescendo. Sempre foi uma igreja que crescia em número e em santidade, né? E uma igreja que procurou sempre contribuir com missões. Então, eu me decidi em 1999, de uma forma bem, não sei nem falar como, estranha. Eu estava na minha casa, recém-tomado de umas doses de cana, estava bem, eu não estava sóbrio, estava bem tomado, e quando acordei eu decidi ir para a igreja. E a Ceissa, minha esposa, também não era decidida, e ela estranhou aquilo. Eu estar convidando ela para, naquela situação, para ir para a igreja batista. E ela falou, Cristo fala, vinde a mim como estás. Então nós fomos para a igreja batista, na época o pastor Manuel Messias, irmã Neide, um número bom de irmãos, a igreja bem pequenininha. E lá eu cheguei, fui bem acolhido na entrada, naquela situação. E na hora do apelo, eu peguei no braço da Ceissa e levantei a minha mão e o dela, e a mão dela. Quando o pastor fez o apelo que aceitasse Cristo como seu suficiente Salvador. Então, nós fomos convidados para ir lá à frente, para receber a bênção do pastor, da igreja, ser conhecidos pela igreja. E o pastor procurou meu nome, eu cheguei perto dele e falei meu nome, não sei se foi o nome dela. Finalizando, no final do culto, quando a gente se despediu deles que fomos embora, uma coisa inusitada, o pastor chegou a falar que, o pastor Manuel Messias, acho que falou com a irmã Neide,
Aquela senhora pode até voltar aqui, mas aquele rapaz é muito difícil, pela situação que eu estava. Eu estava tão tomado que quando foi na quarta-feira eu chamei ela, vamos para a igreja? Vamos. Eu não sabia onde era a igreja. De maneira que foi gratificante para a minha vida espiritual. Hoje eu agradeço de forma... Não tem tamanho o agradecimento a Deus por ser filho dele, considerado como filho de Deus. Então, convivemos com os demais irmãos, ajudei a construir a Igreja Batista Novo Horizonte, com todo tipo de ajuda, braçal, financeira, a maneira que eu podia, eu ajudei. E tivemos lá por 19 anos. E com a graça de Deus, eu comprei um lote aqui do Flamboyant 1 e construí meu humilde lar. E como os irmãos sabem, a gente deve procurar a mesma igreja, fé e ordem para dar sequência na nossa vida espiritual. Então hoje a gente congrega na Igreja Batista Moriá, aqui em Taquari, mas as lembranças, irmãos, da nossa igreja mãe não acabam. Eu sinto muita saudade. Comecei a frequentar a Igreja Batista Novo Horizonte em 2000. O Otávio tinha 6 meses. E eu passando na rua e vi Igreja Batista. Eu já era da Batista na minha cidade. E aí eu fui num culto domingo à noite. E a partir dessa data, estou lá até hoje. O Otávio tem 21 anos. Aí a Graziela veio em 2006. E ela tem 16 anos. E estamos lá. Igreja Batista hoje é uma família para mim. Tem pessoas maravilhosas que eu conheci, que também já saíram da igreja para outra cidade. E estou lá com essa família maravilhosa que Deus me deu, me proporcionou para mim e para minha família aqui, para meus filhos e para o meu marido. E sou muito privilegiada de hoje estar aqui podendo dar o meu testemunho da Igreja Batista Novo Horizonte, da qual eu fui membro por 19 anos. E eu deixei de ser membro, mas não deixei de pertencer a essa igreja a qual eu amo muito. E então eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me dá agora de poder falar para a igreja, falar com os irmãos e a todos que estão me ouvindo, o quanto sou feliz em dizer que passei meus 19 anos de vida nessa igreja, que me converti, cresci espiritualmente e tudo que eu sei sobre Deus e aprendi a servir foi nessa igreja. Cheguei como já falei, me converti há 19 anos, passei 19 anos na igreja e saí agora há uns 2 anos porque mudei de bairro, mas é como já falei, mudei de bairro, mas a ideia e a saudade e a igreja, ela continua sendo a minha. Então, irmãos, é o seguinte, durante esse tempo que eu passei nessa igreja, eu fui muito feliz e agradeço por tudo que eu aprendi, por tudo que eu sou. Eu teve uma participação especial e extraordinária nessa igreja. Quando eu me converti, minhas filhas eram pequenas, Fagner e Fabiane. Tinha outras crianças muito pequenas ainda, Anderson, Kelly e Karina, que eu vi tudo na barriguinha da mamãe, né? Então, eu me acho assim muito orgulhosa, não vou falar porque essa palavra não cai bem para mim, eu não gosto dessa palavra orgulhosa, mas eu sinto feliz em ver essas prendas hoje tudo grande, casados, noivos. E para mim é uma felicidade muito grande de eu saber que eu tenho parte na educação espiritual deles, que ambos foram meus alunos da escola bíblica. Então é uma vida, é uma história que não dá para esquecer. Sou feliz, muito, muito, muito por dizer que essa igreja é a minha igreja. Eu era a primeira jovem na igreja quando cheguei, ajudei, né? O trabalho, saía para evangelizar com o pastor Messias, sempre quando as pessoas novas iam chegando. Quando era jovem, ele me chamava para a gente visitar
E quando era adulto também, né? A gente sempre visitava, fazia aquela parte do acolhimento, né? De receber, convidar para ir conhecer a frente missionária, né, no início. E foram chegando as pessoas, né? Já tinha muito adulto. A questão do evangelismo, a gente sempre aos domingos, né? À tarde. É porque, como era próximo do culto da noite, a gente sempre marcava um horário de 4 horas para sair, para evangelizar. A gente ia de porta em porta, né? Levava, a gente tinha os folhetos, né? Nós usávamos muito os folhetos de evangelismo. E geralmente era aos domingos, era praticamente todos os domingos. A gente saía próximo, a gente sempre tinha um domingo que era próximo da igreja, evangelizava eles próximo, entregava os folhetos. Aí atrás do folheto tinha os horários dos cultos, né? Os horários de culto, de oração, a escola dominical. E esse trabalho era feito todo domingo, né? Praticamente todo domingo. A gente já tinha aquele horário de sair para evangelizar, né? De fazer esse evangelismo, né? Como aqui em Palmas antes, no começo era mais vazado de casa, né? Mas assim, e era engraçado que todo mundo que participava da congregação, todo mundo ia. Todo mundo estava disponível, né? Estava assim, abraçando mesmo aquele trabalho, aquela obra ali, né? A programação era feita aonde a gente saía para evangelizar, né? A gente saía nas casas, né? Geralmente a gente tinha a juventude, né? E a gente fazia algumas programação aos sábados, que não tinha como, e sábado a gente era fiel, tinha que ter a nossa programação da juventude, então a gente saía para evangelizar, né? Saía em dupla e a gente fazia sempre essa programação aos sábados na igreja. E sempre, graças a Deus, Deus me deu, né, a alegria de estar na frente da obra, de querer estar sempre fazendo alguma coisa em prol da obra. Não é fácil, porque muitas das vezes você quer olhar para o irmão que está do lado, mas você tem que focar em Jesus e procurar andar para frente, ou seja, você não pode se espelhar em nenhum irmão, você tem que se espelhar em Jesus e seguir a sua vida para frente, né, como cristão. E assim tenho feito até hoje. Eu fui bem acolhido, né? Eu não tenho o que reclamar em termos de acolhimento. Eu fui bem acolhido e a irmã Irlane, ela estava sempre conosco, né? Até mesmo naqueles momentos, né, que difícil ali, ela estava sempre presente ali. Então eu acredito que a gente teve assim um cuidado por Deus através dessa irmã, que a gente permaneceu. E a gente participava tinha as programações, por exemplo, tinha algum retiro, né? E a gente ia nos retiros. Tinha algum evento na igreja que a gente gostava de muitos eventos, né? Então tinha diversos eventos na igreja, tanto com crianças também. Aí até hoje está tendo, né? Mas naquele tempo a gente já trabalhava isso, só que não era igual hoje, né? Que nós temos uma estrutura melhor. Trabalhei só com crianças e pré-adolescentes. Eu sempre fui assim sempre gostei de trabalhar com crianças. Não sei se é pelo fato de eu também já ser professora assim, né, da vida secular, mas que foi muito bom esse tempo que eu passei. Antes era pequeno e eu gostava muito de colocar esses três que eu já citei, Jeantes, Kelly e Karina, para eles aprenderem versículos, teatrinho. Lembro de um teatro lindo que o Jean apresentou, ele era o José. Você lembra? Ele era o José e nesse dia ele chamou a atenção de todo mundo. Então, como professora de escola bíblica, eu me sinto realizada, porque verdadeiramente eu conquistei as crianças, eu tive aquele amor por eles, amo eles hoje da mesma forma. E para mim é uma alegria muito grande, era uma alegria e é uma alegria saber que hoje eles estão no caminho certo, e todos aqueles de que eu falei, meus filhos, vocês caminham nos caminhos do Senhor, deles vocês não deverão sair até enquanto vocês estiverem adultos, e hoje eles estão na presença de Deus. Para mim, felicidade muito grande. E sobre a escola bíblica, era assim, a escola bíblica começava bem cedo, se eu não estou enganada, parece que começava às 9 horas, e a gente ia até 11 horas
E então, como era uma escola bíblica bem animada, porque tinha a das crianças, adolescentes, juniores, e sucessivamente era uma bem animada. Poucos, na verdade, porque a membresia era pequena, a quantidade de convertidos, de congregados era poucas, mas os poucos que tinham frequentavam. Bem, hoje eu sou líder das crianças, né, do Ministério Infantil, que é uma coisa muito importante, né, hoje para as crianças, porque quando meus meninos eram pequenos, eram outras irmãs que ficavam com eles, né. Então, hoje eu estou tendo, acho que tem pouco tempo que eu participo do Ministério Infantil, mas é uma satisfação muito grande estar envolvido no Ministério. Na época que o pastor Manuel Messias, ele era o pastor da referida igreja, ele foi o primeiro pastor, inclusive o segundo, que foi agora o pastor Messias, até então em 20 e poucos anos só tem esses dois pastores. Aí então a gente se apegou demais a ele, se apegou muito mesmo. Quando ele anunciou que ele ia sair, estava cansado e a esposa estava com problemas, e essas coisas que acontecem, que os irmãos sabem, né, o que acontece na igreja, então ele resolveu sair. E a gente não disse não para ele, por incrível que pareça, a gente não disse não. Eu acho que naquela época o tempo dele já estava cumprido, né? Aí então houve uma seleção lá de uma equipe para escolher um novo pastor, da qual eu era um dos membros. E então houve aquela pesquisa tal, quando foi um dia o Júnior chegou e anunciou o nome do pastor Francisco, e soou assim como, sabe, ninguém nem questionou, parece que ele já caiu assim por Deus mesmo. E então foi onde ele chegou e graças a Deus, resumindo para não ficar muito, ele chegou e fez a igreja reviver, sabe, ela cresceu fisicamente, espiritualmente a gente vê que ela cresceu, a olho nu, como diz, a gente vê o trabalho dele, um trabalho digno, um trabalho preparado mesmo. E então é assim, eu tenho a igreja como uma referência na minha vida, tenho o pastor Manuel Messias como um bom instrutor e o pastor Francisco como um bom pastor multiplicador, um pastor multiplicador, que essa era a visão nossa, que a gente queria um pastor multiplicador. Então, ele é um pastor multiplicador. Tanto é que está aí, a igreja hoje está linda, maravilhosa, cheia, né? Eu acredito, espiritualmente, fisicamente, cheia de irmãos. Em 2016, o pastor Francisco chegou, né? Já quase finalizando o ano. E aí ele começou a adaptação dele na igreja, conhecendo os irmãos, conhecendo a liderança que já estava trabalhando na época. Ele repetiu a mesma liderança no ano seguinte para conhecer como era o trabalho dos irmãos. E assim foi, né? E eu lembro que uma das coisas que, assim que ele chegou, que ele mais fez foi pregar sobre a questão do evangelismo. Por que ele tinha isso também em mente? Porque a nossa igreja convidou ele com duas missões. A primeira era crescer a igreja em quantidade, né? Trazer mais membros para a igreja. E também a construção do templo, que a gente tinha um templo bem pequeno, né? Desde que eu cheguei na igreja era um templo pequeno já, desde 2005 até 2016, no mesmo tamanho. Então, assim, uma das coisas que o pastor já chegou fazendo foi quebrando parede para poder aumentar, porque já estava ficando apertado, né? E essa era uma das missões dele. Então, ele pregou muito em cima de Mateus 28, 19, né? Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando, né, o caminho aos discípulos. Então, eu lembro que por muitos domingos, né, a gente aprendeu essa mensagem sobre fazer discípulo, né? E isso começou a fazer uma mudança na mentalidade dos irmãos também, né? Para a gente focar mais nessa questão de evangelizar. E isso foi transformando a mentalidade dos irmãos, né? Nessa questão da importância de evangelizar, de você ter o testemunho da sua vida, né? Como pregação, aonde quer que você for, uma coisa também que ele falava muito, e que isso é muito verdade, você é uma igreja, onde você é colocado, no seu trabalho, na faculdade, onde você for colocado, onde você estiver, lá você é igreja, né? Então,
é isso, né? Aí a nossa igreja está num processo totalmente diferente hoje, né? De como era antigamente. A gente já cresceu, sim, graças a Deus, em números. E também o nosso templo está sendo construído. E isso foi nessa nova mentalidade, né? Se fosse para ficar na igreja pequena, né? Não caberia tanta gente, né? Tem uma diferença grande. Nós temos cozinha, temos salinha também, né? Tem os banheiros. Então a diferença é grande. Começou com dificuldade, doação dos irmãos, porque a Igreja Batista Novo Horizonte, ela nunca correu a um político, ela nunca recorreu a ninguém lá de fora. Foi os irmãos mesmos, com a ajuda dos irmãos, aqui, acolá, os dízimos e as ofertas, e a gente foi crescendo devagarzinho, até chegar a um ponto, né, que aí depois chegou o pastor Francisco, né, aonde nós fizemos uma alavancada maior, que foi agora esse tempo que nós estamos tendo agora, que ainda não está acabado, mas eu tenho fé em Deus que vai ficar uma estrutura que vai servir para nossas gerações, né? Eu acredito. Quando eu olho, né, para trás o que era, né, aquela congregaçãozinha, e hoje se tornou igreja, né? Igreja Batista Novo, né? Novo Horizonte, né? Então eu olho lá para aquela congregação Novo Horizonte, e agora olho para essa igreja, eu fico, né, muitas das vezes parado para pensar. Alguns irmãos até muitas das vezes me achou já lá pelo templo, olhando assim, para aqui, para acolá, vendo a diferenciação, né? O que era antes e hoje a gente tem, né? E os mais novos estão chegando, talvez não tenham conhecimento do que essa igreja passou de transformação para chegar aonde que está hoje, né? Então, assim, há uma diferença tanto com estrutura, que é o templo, e quanto os nossos líderes também. No caso, o pastor Manuel Messia, ele estava satisfeito até onde nós tínhamos chegado, né? Mas aí chegou um novo pastor e falou, não é aí. A gente precisa ir mais além, porque a obra de Deus, ela não para. Ela está em constante movimentação para que a palavra de Deus possa alcançar aqueles corações que estão sedentos, precisando da palavra de Deus. E a gente está aí firme, juntos, para somar e chegar lá. Recentemente nós vimos aí a ampliação da igreja, mesmo nós aqui um pouco distante, alguns quilômetros, 4, 5 quilômetros, nós não deixamos de ajudar a nossa igreja, chamo nossa igreja. Então eu desejo a cada irmão, a cada um que faz parte da mesma, que tenha essa vontade, esse desejo de fazer a igreja crescer de todas as formas, em nome de Jesus. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. O primeiro contato que eu tive com a Novo Horizonte foi através do pastor Josimar, em 2016. Na época eu trabalhava na Convenção Batista Tocantins, na área de comunicação, e o pastor Josimar me informou que havia uma igreja em Palmas que estava procurando pastor, né, que estava no processo de sucessão pastoral. Aí ele me apresentou o nome da Igreja Batista Novo Horizonte. E a igreja me fez um convite para estar pregando no aniversário de 2016, e nós estivemos aqui pregando a palavra de Deus. Nós estivemos aqui, Patrícia, Samuel, Isaac ainda era bem pequeno, e foi um momento muito agradável estar com os irmãos neste período, porque nós nos sentimos muito acolhidos por todos os irmãos da Igreja Batista Novo Horizonte. E desse período nasceu o ministério que hoje nós exercemos aqui, que já vai fazer 6 anos, né? Nós estamos no 5º ano do ministério da Novo Horizonte. Nos foi apresentados 2 grandes desafios quando chegamos a esta igreja. O primeiro foi trabalhar para que a igreja crescesse numericamente, aumentar o número de irmãos. Claro que este desejo vem do amor pela obra que a igreja tem, de ver novas almas se rendendo ao Senhor Jesus, e também o projeto de construir um templo maior, alargar as tendas. E hoje nós já estamos, né, durante 5 anos, hoje nós já estamos debaixo deste novo templo, né? Hoje nós gravamos aqui em um espaço bem maior do que aquele que nós chegamos aqui em 2016. Esse desafio ele continua, nós ainda estamos em processo de construção e também estamos em processo de expansão também do reino de Deus
fazendo discípulos e pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Desde o início do nosso ministério na Igreja Batista Novo Horizonte, nós compartilhamos com os irmãos, e ainda estamos compartilhando hoje, a necessidade de fazer discípulos e a necessidade que temos de ser uma igreja cada vez mais comunitária, uma igreja que todos possam se sentir bem ao estar com ela, e a necessidade também do desenvolvimento da comunhão de um para com o outro. Nestes 5 anos de trabalho que estamos realizando aqui na Novo Horizonte, este tem sido o nosso foco. Hoje nós temos como maior ministério nesta igreja a unidade, a união dos irmãos, a comunhão, o fortalecimento da unidade como igreja. Hoje nós temos as nossas casas de orações que funcionam todas as quartas-feiras, onde o Senhor nos permite reunir uma grande quantidade de irmãos, estudando a palavra de Deus, orando e praticando a comunhão. Eu lembro da primeira vez que adentramos aqui à igreja e na época a igreja estava comemorando seu aniversário e uma coisa que me marcou foi a irmã Conceição, que ela havia feito várias lembrancinhas. E assim que eu cheguei, ela me chamou e falou: irmã, você tem a oportunidade de escolher qualquer lembrancinha que você quiser. Me senti muito honrada com a ação de irmã Conceição. A partir daquele momento também me senti amada, me senti parte da família Novo Horizonte. E também uma coisa que me marcou bastante foi uma ação das irmãs da igreja que se reuniram. Foi no nosso primeiro ano de ministério. Eu lembro que as irmãs se mobilizaram e no dia do meu aniversário elas me deram uma cesta de mimos. E o que me chamou a atenção não foi só meramente os mimos, mas elas fizeram questão de fazer mensagem. Eu lembro que eu li, assim, eram várias mensagens de incentivo, de motivação. Inclusive até hoje eu guardo essas mensagens, então me senti muito amada, muito parte dessa família Novo Horizonte. Outra coisa também que foi uma mudança muito boa para a nossa igreja foi a questão da comunhão entre os irmãos, né? E aí, uma das coisas que eu acho muito legal que foi quando começou os cafés da manhã, gente. O pastor começou o café da manhã para a comunidade. E aí, a intenção era o quê? A gente ser uma igreja na comunidade, né? Uma igreja que, se fechasse as portas da comunidade, ia sentir falta, né, da igreja. Então, a gente começou esse café da manhã e hoje já se tornou parte da nossa igreja, né? A gente ter o café da manhã todo domingo bem cedo, porque isso faz muita parte da nossa comunhão, porque após, né, o lanche a gente conversa, sabe, da vida dos irmãos. Eu percebo que o Senhor tem se movido no meio de nós, no meio da Igreja Batista Novo Horizonte, levantando pessoas, levantando líderes, pessoas com o olhar do reino, com o olhar espiritual, com o olhar de expansão da igreja. O Senhor tem levado outras pessoas, novas pessoas estão chegando na igreja, pessoas com desejo de trabalhar, pessoas com desejo de se levantar. Nós temos visto uma juventude que tem se dedicado, uma juventude que tem se despertado para as questões espirituais, não apenas para questões de eventos, para questões de atividades, do ativismo, mas nós temos visto um despertar espiritual. Eu, diretamente ligado com alguns jovens, eu percebo que tem se falado muito sobre a Bíblia, que tem se falado muito sobre oração, sobre uma percepção melhor sobre o que é ser cristão. Isso, sem dúvidas, é um mover de Deus na vida da igreja. O Senhor tem despertado e nós não devemos estar dispersos a tudo isso, devemos estar atentos e com o nosso coração sensíveis às transformações que o Senhor quer fazer em nosso meio. Eu tenho o intuito, prazer de ver a Igreja Novo Horizonte crescer de forma esplêndida, espiritualmente, numericamente, e que os irmãos que lá fazem parte da mesma sejam dizimistas, sejam corajosos em levar a palavra a Deus, porque nós somos determinados por Deus para fazer o ID, para pregar o Evangelho a pessoas que ainda não conhecem, às vezes conhecem, mas não aceitaram. Por isso eu clamo aos queridos irmãos que tenham força, vontade de levar o ID,
que é a nossa obrigação espiritual. Estou na igreja desde 2008, né? Vim junto com a minha família para cá. E assim, o que me chamou a atenção, né, da igreja foi porque é a igreja próxima, né, da onde a gente mora, e o acolhimento também, né, foi muito bom, né, por isso que estamos até hoje, né, na igreja, nos envolvemos. Quando chegamos aqui em Palmas, né, os meninos também eram pequenos, né, o Vitor mais o Vinícius estava com 12 anos, a Esté tinha uns 8 anos de idade, né. E aí a gente foi se envolvendo com a igreja, fomos trabalhando, né, fomos se envolvendo com os trabalhos e até hoje, né, estamos aí na caminhada, né, ajudando no novo ministério, né, do novo pastor, né, o pastor Francisco. E a gente também viu um crescimento muito grande também da nossa igreja, né, o espaço físico, numérico, né, também, que cresceu muito e ainda está crescendo, né. E a gente estamos juntos nessa caminhada para fazer com que cresça mais, né? Mas foi muito importante. Para mim mesmo foi muito bom, porque quando eu vim de São Paulo para cá, né, eu não tinha um envolvimento com a igreja assim em si, né? De trabalhar, de estar contribuindo com a obra, né? Então, quando eu vim para cá, eu tive essa chance, né, essa oportunidade de me envolver mais, de trabalhar mais, de ajudar. Vejo assim que nossa igreja tem crescido bastante, é uma igreja que temos irmãos assim que realmente demonstra uma fé autêntica, né? E que Deus está assim nos ajudando cada vez mais a estarmos firmes, porque a nossa igreja está em fase de construção e nós temos desenvolvido um papel bem importante, né? Que é na construção. E nós temos visto irmãos de fé que alcançamos alvos que jamais pensaríamos que ia alcançar. E Deus realmente nos mostrou para nós que tudo é possível, né? Porque na palavra do Senhor fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Que é o Senhor. Então quem nos fortalece é Jesus Cristo. E nós temos que realmente assim olhar para o céu, olhar para Cristo e ver que Ele é quem pode todas as coisas. E eu acredito, e a igreja também acredita nisso. A expectativa, não só minha, mas de toda a igreja, é que cresça, sabe? Igual está acontecendo, cresça em números e espiritualidade, né? Espiritual. E o que a gente está vendo ali é mais assim, progresso, força de vontade, o pastor com toda a garra e com a graça de Deus, com a bênção de Deus, daqui uns mais 23 anos, aquela quadra ali tem que desmanchar tudo ali e fazer de novo. Aqui tem muita gente, vai ter muita gente com fé em Deus. Vai ser uma igreja grande. O que eu tenho a dizer é que as pessoas que já estão ali, que eles afirmem mais a sua fé e se enchem mais de coragem, que não venha desanimar assim, com pouca coisa, ter garra e levar a luta, né? E pregar o evangelho, buscar as almas que estão, muitos por aí, morrendo, né, sem Deus, que tenha mais amor pelo próximo, pelas almas que estão se destruindo. E os jovens da nossa igreja, que eles são um jovem muito competente, muito espiritual, sabe? E o que eu tenho a dizer para eles, que eles continuem igual eles estão sendo agora, sabe? Continuem com toda a garra, com toda a fé, com toda a força e buscar, né? Buscar as almas. A igreja chega aos 23 anos com expectativas, com sonhos, com objetivos. Isso é muito importante para nós, porque esse será o nosso combustível para continuar avançando rumo ao nosso alvo, a nossa missão, que é amar pessoas e fazer discípulos. Que todos nós possamos caminhar juntos com esse propósito, lado a lado como igreja, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas limitações, mas juntos nós nos completamos como corpo, e que assim nós possamos continuar avançando
para que a nossa igreja cresça espiritualmente, em número, para que ela seja uma igreja reconhecida como uma igreja viva, como uma igreja que ama, como uma igreja que cuida e uma igreja que prega a verdadeira palavra do Evangelho. Que nós, jovens, possamos continuar com entusiasmo, avivados, com vigor, cheios do temor do Senhor Jesus, com o nosso olhar voltado para as Escrituras, com o olhar sensível à voz do Espírito Santo, para que assim nós não possamos nos desanimar no meio do caminho, mas que nós possamos fortalecer uns aos outros e continuar avançando. Uma igreja grande, cheia de gente, a sala de crianças cheia, lotada, ampliada. E uma igreja fortalecida, e uma igreja de amor, né? Que hoje nós temos uma igreja, eu mesmo particularmente eu gosto, porque é uma igreja viva de amor. Ali estamos juntos, quando estamos juntos é muito, muito bom, é uma alegria só. Mas daqui uns 23 anos, eu não sei se eu vou estar viva, mas os meus filhos, eu gostaria de ver uma igreja muito cheia, grande também. O recado que eu quero dar para meus irmãos queridos da Igreja Batista Novo Horizonte é que continuem na bênção de Deus, buscando o Senhor em primeiro lugar, colocando as suas vidas nos pés no altar do Senhor, que é o caminho certo, é esse. Que nós sabemos que levantar a mão e dizer eu aceito Jesus é uma coisa, e seguir nos caminhos de Jesus é outra. E é isso que eu desejo, que a Igreja Batista Novo Horizonte siga as pegadas de Jesus. Esse é o caminho de chegar na vida eterna. Desejo a Igreja Batista Novo Horizonte que naquela localidade ela seja uma igreja diferenciada, como eu acabei de falar, numericamente, que pastor seja o atual no que virá, que dê continuidade a esse trabalho brilhante que está acontecendo na Igreja Novo Horizonte. Sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu sei que temos muito a melhorar, mas pela misericórdia do Senhor temos chegado até aqui. Muitas coisas Deus precisa fazer em nosso meio, mas que possamos ser uma igreja que busca a presença do Senhor, que venhamos ter o nosso coração, o desejo e a vontade de proclamar o Evangelho do Senhor. O meu desejo é que a cada dia possamos ser uma igreja avivada, que busca o temor do Senhor, que venhamos ser uma igreja prestativa, que possamos cair na graça do povo, assim como a igreja de Atos, que possamos uma igreja que busca a vontade do Senhor, uma igreja que ampara o órfão e a viúva, uma igreja que cuida, que ama, uma igreja que faz a vontade do Senhor. Quero deixar um recadinho, um abraço para cada um dos irmãos que fazem parte da Igreja Batista Novo Horizonte e dizer que todos nós que fazemos parte dessa obra somos especiais para Deus e que possamos fazer o ir de Deus, né? Plantar sementes e que futuramente vão ser colhidas, e que Deus abençoe a cada um que faz parte da Igreja Batista Novo Horizonte e que está de parabéns por esses 23 anos aqui no Aureni 4. Os nossos desafios para o futuro são de expansão do reino de Deus. Nós desejamos ganhar almas e nós desejamos ser uma igreja amorosa, uma igreja que viva os princípios do Evangelho. E nós queremos que este lugar onde nós estamos agora gravando esteja cheia de almas salvas em Jesus. E também desejamos abrir congregações, outros lugares para levarmos a palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que desde o início deste trabalho tem se dedicado para que o Evangelho fosse pregado durante todos estes anos. Quando eu cheguei nesta igreja, ela já tinha quase 2 décadas de pregação do Evangelho neste lugar. Então eu louvo a Deus por estas vidas e aqueles que se dedicaram durante este período, continuam se dedicando e graças a Deus o Senhor tem enviado muitos outros para somar nesta família que é a Novo Horizonte.
Que Deus abençoe esta igreja, que Deus nos abençoe, nos dê força, nos dê unidade, nos dê capacidade de amar todo aquele que o Senhor mandar para nós. Que possamos agregar, amar e não deixar que nenhum se perca, e que nós não percamos a nossa fé, que não percamos no nosso coração o desejo de falar de Jesus, de falar que Jesus Cristo é a única esperança, e que daqui a 50 anos esta igreja seja 20 vezes maior, 50 vezes maior, através da pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Sigamos em frente, meus irmãos, porque a obra do Senhor Jesus requer homens e mulheres dispostos a trabalhar na seara do Senhor. E esta igreja é cheia de homens e mulheres que têm dito sim para Jesus e têm se dedicado a falar de Jesus, a proclamar o Evangelho da salvação. Sigamos em frente, meus irmãos, cumprindo o ID do Senhor Jesus. Esta é a maior missão da Igreja Batista Novo Horizonte. Esta é a nossa maior missão.